Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai voltar a falar finalmente do RZAT11 da Risa Asset. E por que tanta surpresa assim? Exatamente porque estamos trazendo a leitura dos relatórios de janeiro e fevereiro. O de janeiro que trata dos rendimentos pagos em fevereiro e o de fevereiro que trata dos rendimentos pagos em março. Ou seja, para quem acompanha esse fundo sabia que o relatório era trimestral, meus amigos, sim, trimestral. Eu trouxe o último trimestral que tratava dos meses de outubro, novembro e dezembro, que foi lançado no início do mês de fevereiro. E agora a gente está trazendo a leitura de dois relatórios que eu nem sabia que tinham saído. Por acaso, como o RZTR11 tinha lançado um relatório bem mais cedo, eu disse, quem sabe se dessa vez o RZAT11 não soltou um relatório antes, porque a minha previsão é que no início do mês que vem saísse o relatório do trimestre janeiro, fevereiro, março. E para minha surpresa, tinha saído os relatórios de janeiro e fevereiro, ou seja, agora o relatório é mensal. E se esse vídeo aqui, nas próximas 2 semanas, no final do mês, deve estar saindo um relatório do mês de março já. Se nessas 2 próximas semanas, essa leitura dos relatórios dos meses de janeiro e fevereiro, esse vídeo bater 250 views, traremos para vocês, no finalzinho desse mês de abril ou início do mês de maio, a leitura do relatório do mês de março do RZAT11. Então, se liga aí para ajudar a gente a bater essa meta. Vamos começar a leitura do relatório do mês de janeiro. Vou pegar partes do relatório de janeiro e partes do relatório de fevereiro. As partes que são diferenciadas, digamos assim, eu vou ler a dos dois. E as partes que são similares, eu vou ler parte de janeiro e parte de fevereiro, para não ficar um vídeo muito longo. Mas antes disso, a gente vai passar algumas informações, alguns números importantes para vocês. No momento, o dividend yield dos últimos 12 meses do fundo está de 13,37%. E meus amigos, se a gente considerar que esse é um fundo de tijolo, está simplesmente espetacular esse yield de 12 meses. Agora, muita gente vai dizer que esse fundo aqui não é um fundo de tijolo, é um fundo de papel, é um fundo de dívida. Se a gente vê por esse prisma, o dividend yield tá bom também. É isso mesmo, tá bom também. Porque 13,37 para um fundo de papel, que como esse aqui tem uma pegada muito mais high grade do que vários outros fundos, se for considerar esse fundo de papel, ele é high grade, 13,37 é um yield muito bom, porque os fundos seguros high grade, eles estão pagando na faixa entre 12 e 13 no máximo, a maioria na faixa de 12. E esse aqui já está 13,37. Mas só que o P sobre VP dele no momento está 1,01, ou seja, está com 1% de ágio. Se a gente considerar ele de papel, muita gente não iria querer comprar ele. Mas considerando que ele é high grade, eu acho que ainda dá para pegar. High grade, eu acho que até uns 1,05 ainda é comprável. Mas por causa desse ágio que ele tem, na realidade esse dividend yield dele é um pouco fake. Na realidade, o dividend yield dele, se a gente trouxer para o P sobre VP de 1, ou seja, o preço justo, o dividend yield dele estaria 13,49, praticamente 13,50%, o que é um dividend yield melhor ainda do que a gente tinha acabado de passar para vocês. Um dos problemas dele, considerando ele um fundo de tijolo, seria que o patrimônio líquido dele de apenas 375 milhões é muito pequeno. Infelizmente, 375 milhões para um fundo de tijolo é pouco. Mas se considerar ele um fundo de papel, é razoável, é aceitável. Apesar de, para mim, fundo de papel, eu querer de pelo menos 500 milhões para cima, a não ser que seja um Fiagro, por exemplo. Um Fiagro, normalmente 300 milhões já tá legal. A quantidade de cotistas dele é relativamente baixa, eu considero, considerando que ele é um fundo de 2017, você tá vendo aqui, foi criado em 2017, ele está próximo de completar 7 anos na nossa bolsa e tem apenas 39 mil cotistas. Mas considerando que ele é um fundo ainda relativamente pequeno em termos de patrimônio líquido, que ele é um fundo relativamente desconhecido e considerando que ele é um fundo de base 100, 39 mil cotistas não é tão ruim assim. Mas a liquidez diária dele está abaixo do que eu acho interessante. Eu acho interessante, no mínimo, 1,5 milhão, mas a partir de 2 milhões que seria o ideal. Quanto mais, melhor. E ele está com liquidez diária no momento de apenas 1 milhão. O último dividendo anunciado por ele, que vai ser pago ainda nesse mês, foi de R$ 1,10, ou seja, dividendo agora do mês de abril, mas que se refere às receitas recebidas pelo fundo em março. Foi de R$ 1,10, o que equivale a um yield do mês de 1,08%. De novo, aquela comparação. Se for considerar ele um fundo de tijolo, esse 1,08 é espetacular, porque a maioria dos fundos de tijolo está trabalhando entre 0,70 e 0,90. Então 1,08 é espetacular. Se for considerar ele um fundo de papel high grade,
que ele se encaixaria nessa categoria, se fosse considerado um fundo de papel, 108 também é muito bom, porque 108 é quase o high yield. Os high yield estão pagando nessa faixa aí. Então, 108 também é muito bom, tanto se ele fosse fundo de papel, como ele fosse fundo de tijolo. Tijolo espetacular. E de papel high grade, muito bom também, que o papel high grade é mais ou menos 0,90. E aqui é 108, quase 0,20 a mais. E vamos passar aqui para a leitura do relatório. Vocês estão vendo que ele tem só 6 emissões. Dificilmente ele vai fazer uma emissão tão cedo, a não ser quando ele tiver já com o P sobre VP 105, eu creio que a Risa vai tentar uma emissão. Ela já está tentando na prática. Diga-se passagem, ela está distribuindo bons dividendos desde o final do ano passado. Por quê? Exatamente porque ela fez uma venda no mês de novembro, que eu mostrei no último vídeo. Eu vou colocar aqui em cima um cardzinho para você assistir o vídeo. É até bom você assistir o vídeo, volta aqui para continuar. E lá eu falei dessa venda, e essa venda deu um lucro relativamente bom. E isso ajuda o fundo não só a manter as distribuições, como a aumentar as distribuições. E com esse aumento, cresce o olho dos investidores para esse fundo. Principalmente se a gente considerar ele um fundo de tijolo. Um fundo de tijolo com esse yield aqui é estúpido, como eu falei para vocês. Com distribuições que eles prometeram o guidance dele entre R$ 1,10 e R$ 1,20. Então tá muito boa essa distribuição, considerando o valor do fundo atualmente, da cota do fundo atualmente. Então por isso, tem essa tendência de em pouco tempo, quem sabe, ele não finalmente ficar com o P sobre VP 105 por aí, 106, aí o fundo chama emissão, com certeza. Esse fundo aqui eu acho que ele está merecendo, e seria muito bom ver ele fazer uma captação aí de mais uns 300 milhões, 500 milhões para chegar próximo de 1 bilhão. A taxa de administração dele é muito interessante, apenas 1%, e tem essa taxa de performance de basicamente 20% do que excedeu o IPCA mais 5%. Nesse mês de janeiro, que foi pago em fevereiro, ele distribuiu 1,12. Vocês viram que agora ele pagou 1,10. Então, bem próximos os valores. Ele tem apenas 9 ativos, até porque ele é um fundo, como eu falei, é como se fosse tijolo, apesar do pessoal considerar papel, mas com 375 milhões não tem como ter muitos ativos, ele tem apenas 9. Atualmente o fundo está com 100% do patrimônio alocado, ou seja, não tem dinheiro em caixa, basicamente é isso. E nessa época aí ele estava com 39 mil cotistas. E hoje, agora, no mês de abril, isso aqui era no final de janeiro, ele também estava com 39 mil, você vê que ele praticamente não tem uma redução na quantidade de cotistas atualmente. Agora reduziu a liquidez diária do fundo, que estava nessa época aqui no final de janeiro de 1,5 milhão, praticamente 1,4 milhão, e agora está apenas 1 milhão. Resultados do fundo do mês de janeiro, que foram distribuídos no mês de fevereiro, foi de 1,12, como a gente já falou, e no último relatório, ou seja, nesse relatório trimestral que eu falei para vocês, eles prometeram esse guidance aqui de R$ 1,10 até R$ 1,20. Essa é a DRE do fundo, e é aquele tipo de DRE que eu não gosto muito. Por quê? Exatamente porque ela só mostra os últimos 3 meses. Para mim, o ideal mínimo é 6 meses. O ideal verdadeiro seria 12 meses. Então aqui deixa um pouco a desejar, mas não é tão ruim, digamos assim, porque tem pelo menos 3 meses. A gente vê que no mês de novembro, aconteceu aquilo que eu falei para vocês. Teve uma venda de um desses imóveis que o fundo possuía e gerou um lucro de 3.224.000. Isso aí é lucro, pessoal. Então a gente tem um total de receitas de 7.181.000 em novembro, o que gerou um resultado por cota de 1,86, um resultado estúpido. Ele distribuiu 1,20 e colocou em reserva 66 centavos. E no mês de dezembro, pessoal, você vê que a receita diminuiu muito, diminuiu para quase 4 milhões. Mas por que diminuiu tanto? Em janeiro foi 4.800, porque, meus amigos, teve essa taxa de performance estúpida. Ou seja, ele é daqueles fundos que vai acumulando taxa de performance, ou seja, claramente ele está batendo a taxa de performance, aquele IPCA mais 5 que ele falou lá em cima, e ele vai acumulando mês a mês e paga tudo no último mês do semestre, ou seja, em dezembro pagou quase 2 milhões de taxa de performance. Isso consumiu muito o valor das receitas, gerando uma despesa grande, e com isso, o resultado do fundo, o lucro, foi de apenas 1.832.000.000. Meus amigos, a diferença aqui, em novembro, 6.882.000 e aqui apenas 1.832.000. Isso resultou em um lucro por cota de apenas 49 centavos, meus amigos, muito baixo. Aí o que ele fez? Tirou desse valor relativamente grande que ele tinha em reserva, de 66 centavos por cota, e adicionou para completar a distribuição em R$ 1,10. E nesse mês de janeiro ele teve mais receita dessa opção de recompra, que o pessoal que vende o prédio, vende a empresa para o fundo, tem uma opção de recompra. A maioria tem essa opção de recompra ativa, então ele tem que pagar parcelas para
manter essa opção de recompra. Se ele deixar de pagar essas parcelas, ele perde essa opção. Provavelmente tem alguns devedores que devem pagar de forma trimestral ou semestral, por isso que tem meses que dá 800 mil, como deu aqui, 900 mil, e aqui deu 1.800.000. Muita gente deve pagar no mês de janeiro, e com isso ele teve um resultado aqui, no final das contas, de 4.409.000. Isso deu um resultado de R$1,19 e ele distribuiu quanto? R$1,12, ou seja, ele colocou mais 7 centavos em reserva. Ele tinha ficado apenas com 5 centavos. Dos 66 caiu apenas para 5 centavos. Foi uma queda estúpida aí na reserva que ele tinha. Só que aí ele teve esse resultado muito bom em janeiro e acumulou mais 7 centavos em reserva e está com 12 centavos em reserva no mês de fevereiro. Daqui a pouco a gente vai ler essa parte aqui já no relatório do mês de fevereiro, que trata dos rendimentos que foram pagos em março. O portfólio atualmente conta com 90% da alocação na estratégia de sale and leaseback. Para quem não sabe como é que funciona isso, vem um devedor, uma pessoa interessada, pega assim, ó, tome aí o meu posto de gasolina, porque ele tem posto de gasolina no portfólio dele. Tome meu posto de gasolina aí e me empresta aí 50 milhões. Pronto, é isso que ele faz. Só que o posto de gasolina não vale 50 milhões, o posto de gasolina vale 100. Aí o cara entrega o posto de gasolina para ele, o fundo adquire o posto de gasolina, o posto de gasolina passa a ser do fundo e aquele cara tem a opção de recompra, porque ele não vai querer perder uma coisa que custa 100 milhões para uma dívida de 50 milhões. Aí ele vai investir aqueles 50 milhões para aumentar o negócio dele, melhorar o negócio dele, desenvolver o negócio dele. Enquanto isso, ele vai pagando essas opções de recompra. Se ele deixar de pagar, ele vacilar, meus amigos, ele perde. Por acaso, temos o caso aqui da Poligin. A Poligin vacilou, não pagou esses valores de opção de recompra e aí acabou perdendo o direito de recomprar. Ele é o único devedor que não tem mais opção de recompra. Na Build to Suit, que é outra estratégia do fundo, ele é responsável normalmente pela construção do imóvel, mas aqui no caso ele não faz isso. Tem por exemplo, uma construtora que é responsável pela construção do imóvel, aí o fundo vai liberando tranches, que chama, para aquela construtora ir fazendo a obra. E quando ela termina a obra, ela recebe a última parte do valor estabelecido aí para a construção. E o fundo fica com o imóvel e o locatário fica com a responsabilidade de pagar para comprar aquele imóvel. Mas você vê que essa Build to Suit é bem pouquinho, é apenas 4% do investimento do fundo. O grande investimento mesmo do fundo é nessa estratégia aqui de Sale and Leaseback. E ele tem um pouquinho ainda de CRI, quase 6%. Importante dizer aqui nas perspectivas do fundo referentes ao mês de janeiro, foi que não houve qualquer atraso ou não pagamento de seus aluguéis, ou seja, todo mundo está em dia. Vamos passar agora para a leitura do relatório do mês de fevereiro, que trata dos rendimentos pagos distribuídos no mês de março. Esse começo é todo igual. O final do relatório de janeiro é todo igual ao desse de fevereiro. Por isso, não li o final do relatório do mês de janeiro e eu vou trazer agora nesse relatório do mês de fevereiro. Mas eu gostaria de perguntar para você, você possui o RZAT11 na sua carteira? Tá pensando em colocar na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua exposição ou diminuir a sua exposição ou até mesmo de se livrar desse fundo? Que outro fundo imobiliário de tijolo você possui na sua carteira? Diga aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinha. Você diz quais são os seus fundos de tijolos. Eu considero esse aqui um fundo de tijolo e eu digo quais são os que eu tenho também. Apesar de normalmente não ser igual aqui o RZAT, porque o RZAT tem uma pegada híbrida, né? Ele investe em vários segmentos que normalmente nenhum fundo imobiliário investe. Porque a maioria dos fundos imobiliários investe em quê? Logística, lajes corporativas, lajes comerciais, em shoppings, em renda urbana, naqueles big box que chama. E esse aqui não, é todo diferente. Ele tem posto de gasolina, ele tem indústria, ele tem empresa de ônibus. É um fundo totalmente diferente e com vários segmentos assim estranhos para investimento em fundo imobiliário. Aqui a gente vê o pagamento que foi feito no mês de março, foi apenas R$1,08. A gente tinha visto que no mês de fevereiro ele tinha pago R$1,12 e agora apenas R$1,08. Caiu abaixo daquele guidance, mas só 2 centavos, né? Não foi uma diferença muito grande. O fundo poderia ter completado, pessoal. Ele tinha dinheiro em reserva e ele não completou. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ele resolveu pagar apenas R$1,08 mesmo. Os 9 ativos continuam os mesmos, não mudou nada. E aqui temos esses detalhes. O rendimento pago foi de R$1,08, referente ao mês de fevereiro, mas foi pago em março. E aí ele fala que no último relatório
foi apontado um guidance de distribuição de R$1 a R$1,20. Eu me lembro de que era R$1,10 a R$1,20. E agora ele está falando que é de R$1 a R$1,20. Acabei de olhar o relatório lá e não tem essa promessa. Só tem aquela que a gente já viu de R$1,10 a R$1,20. Então a diferença aqui, vamos focar só em janeiro e fevereiro. A gente já tinha visto dezembro. Então em janeiro recebeu aqueles 4.800.000, porque ele teve também aquela receita de recompra maior. Em fevereiro, olha aqui, ele também teve uma receita de recompra interessante, mas menor do que essa de janeiro, cerca de quase 500 mil menor em fevereiro, mas basicamente a queda da receita é por causa dessa queda dos valores recebidos em opção de recompra. Se você olhar aqui, ó, diferença de 600 mil, aqui é basicamente 500 mil, então a diferença está aí. E a gente vê que o fundo teve uma receita total no final de 4.340.000 e o resultado do fundo, ou seja, o lucro do fundo foi 4.013.000, diferença de 400 mil, o que provocou um recebimento por cota de R$1,08, ou seja, ele pagou exatamente o valor que ele recebeu, sem colocar um centavo a mais. E ele tinha 12 centavos, ou seja, se ele quisesse, ele teria pago exatamente R$1,10. Era só tirar 2 centavos aqui da reserva e completar esses R$1,08 e viraria R$1,10. Mas ele preferiu não fazer isso. E ele manteve os 12 centavos, basicamente é isso, para distribuir, segundo ele, nos próximos meses. Então, voltando para essa parte do portfólio, a gente já leu isso aqui, a gente não vai repetir. Eu já tinha falado para vocês essa questão da Polygen, que é a única que não tem essa opção de recompra, mas os demais devedores todos têm a opção de recompra. E no final do mês de fevereiro, que é bom sempre citar toda a vida, não houve qualquer aluguel em atraso ou em renegociação, e este fundo não carrega nem jamais carregou em sua carteira ativos ligados ao setor de multipropriedade. Eles têm um medo danado de multipropriedade, não é a primeira vez que eles falam isso aqui não. Isso aqui foi um Ctrl+C, Ctrl+V de alguns relatórios anteriores. E aqui chegamos no portfólio do fundo. Antes de apresentar isso para você, eu gostaria de lembrar para você, meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, não perca mais seu tempo, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se inscreva agora mesmo, já deixe aquele likezão, já deixe aquele comentário, já ative o sininho para nos ajudar a bater a meta de 250 views, apenas 250 views. Se a gente bater essa meta no comecinho do mês que vem ou no finalzinho desse mês, a gente vai trazer já a leitura do relatório do mês de março do RZAT11 para você aqui. Então, se liga aí para ajudar a gente a bater essa meta. E aqui nós temos a localização dos devedores, incluindo aqui a cidade vizinha minha, Caucaia, uma cidade da região metropolitana aqui de Fortaleza. Temos aqueles 9 ativos todos que o fundo citou. A gente vê que esse aqui em Corumbataí ainda está em construção. Esse aqui é exatamente daquela Build to Suit, é o único que está em construção, que é dessa rede Monte Carlo, que é de posto de gasolina. O restante, meus amigos, é tudo Sale and Leaseback. E o que vai acontecer? Depois que terminar a construção, vai trocar a estratégia para Sale and Leaseback. É isso que eles vão fazer. Durante a construção, eles colocam em tese Build to Suit. Terminou a obra, entregou a obra, aí vira Sale and Leaseback. E você vê aqui os valores. O maior devedor do fundo é essa cervejaria Imperial aqui, com um total de dinheiro investido de 150 milhões. Para um fundo de 375 milhões, é quase a metade do fundo. Essa foto aí da thumbnail do vídeo é exatamente da cervejaria Imperial. Aqui nós vemos a área construída, a área do terreno, o setor. A Polygen é o único que não tem recompra, porque eles perderam esse direito, não é porque eles não queriam ter, eles tinham antes e perderam o direito. E você vê o valor aqui de todos os investimentos. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, meu amigo, se inscreva agora é mesmo. Deixa aquele likezão, deixa aquele comentário, ative o sininho e ajude a gente a bater essa meta de 250 views em 2 semanas, para a gente poder trazer no finzinho desse mês de abril ou no iniciozinho do mês de maio a leitura do relatório do mês de março aqui do RZAT11 da Risa Asset. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!